A paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje é dia de festa, dia de alegria, porque está se encerrando mais um trimestre. Passamos aqui 13 lições com essa, né? Vai contar 13 lições juntos, aprendendo sobre os milagres e maravilhas que o nosso Senhor Jesus realizou, conhecendo apenas 13, né, dos milagres, fora os que vocês já conhecem, e as Escrituras Sagradas contêm muitos e muitos milagres que o nosso Senhor Jesus realizou. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês para encerrarmos esse trimestre, mas não acabou por aqui. Esse trimestre se encerra, né, agora, e a semana que vem já temos o início de um novo trimestre, para juntos nós aprendermos mais um pouquinho sobre o nosso Senhor Jesus. E eu quero dizer que essa classe, né, é a minha classe que eu dou aula, e quero dizer para os meus alunos, se estiverem assistindo, que eu estou com muita saudade, né, espero que vocês também estejam com saudade de mim, e você, né, criança que também acredito que está com muita saudade do seu professor, e o seu professor também com muita saudade de você. Mas o mais importante é que estamos juntos, né, em comunhão com o nosso Deus, e podemos sentir o mesmo amor, a mesma presença, o mesmo cuidado que o nosso Senhor Jesus tem feito aqui e aí na sua casa. Eu acredito que é muito bom nós estarmos na presença do Senhor. E o desejo do meu coração, criança, para a sua vida, é que você esteja bem, que você esteja feliz, porque vocês são crianças, vocês precisam sorrir, vocês precisam brincar, vocês precisam se alegrar, né? Mas também vocês precisam da presença do Espírito Santo, tá bom? Porque é somente Ele que vai cuidar da sua necessidade lá dentro do seu coração, da sua mente, porque o que você está pensando, o que você está sentindo, aos meus olhos eu não posso ver. Até mesmo a mamãe não pode ver o que você está sentindo, mas o nosso Deus, Ele vê. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que você está precisando nesse momento. Então fale com Ele, né? Porque a alegria do meu coração é te ver bem. E é o que eu desejo para a tua vida, as maiores bênçãos derramadas do céu para você, para sua casa, para sua família. Amém? Então nós vamos aqui aprender hoje sobre mais um milagre. E não foram só estes milagres que o nosso Senhor Jesus realizou. Eu quero ler aqui para vocês um versículo que eu me lembrei agora, né, que fala aqui no livro de João. Eu quero, não está na lição, mas eu quero mostrar para vocês, ó. Preste bem atenção neste versículo aqui, João, capítulo 21, nos últimos dois versículos, 24 e 25. Este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos, está falando de João, e que os registrou aqui. E sabemos que seu relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Olha só, o próprio João, um dos discípulos, né, estava falando de João, um dos discípulos do Senhor Jesus, dizendo que de tudo que o Senhor Jesus realizou, não dá para ser escrito num livro. E hoje continua do mesmo jeito, crianças, porque se eu fosse escrever tudo que o Senhor Jesus já realizou na minha vida, a minha filha fosse escrever o livro dela, meu esposo, meus filhos, você, sua casa, sua família, o mundo seria só feito de livros, né? Porque é muitas as histórias, os relatos que o nosso Senhor Jesus realizou. E um deles você pode agradecer neste momento que você está vivo. Você está aqui assistindo mais uma aula para crescer espiritualmente. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhinhos e repetir esta oração comigo. Senhor Jesus, neste momento, eu quero te agradecer, por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida.
na minha vida. Obrigada, Senhor, Obrigada, Senhor, porque o Senhor porque o Senhor tem cuidado de mim. tem cuidado de mim. Me ajude Me a ajuda permanecer a permanecer fiel fiel nos teus caminhos nos teus e caminhos fazer a tua vontade e fazer a tua vontade aqui nesta terra. aqui nesta Em terra. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Crianças, e hoje nós vamos aprender na lição de número 13, uma menina vive outra vez. Olha só, nós sabemos, né, que vocês aprenderam que Jesus ressuscitou o filho da viúva, né, que Jesus curou muitas pessoas, e hoje nós vamos ver que Jesus traz de volta a vida de uma menina. O Senhor Jesus, Ele se importa com cada um de vocês. Cada um de vocês não, né? Cada um de nós. Às vezes nós não estamos mortos fisicamente, mas tem muitas crianças, muitas pessoas, né, que estão morrendo espiritualmente. E o Senhor Jesus quer te ressuscitar neste dia. Quer te trazer de volta a vida, trazer de volta a alegria, né? Porque muitas crianças estão depressivas, ansiosas, com medo, síndrome do pânico. Ei, nada disso pode acontecer na sua vida, porque vocês são crianças, vocês têm muita vida, muita energia, muito pela frente. Jesus quer trazer alegria para a sua vida. Jesus quer trazer a vida, a morte espiritual que está dentro de você. Então permita, fala assim: Jesus, entra aqui dentro do meu coração, entra aqui dentro da minha mente e faça mudança, traga de volta a vida, porque eu quero sentir a tua presença, quero sorrir novamente. Então, vamos fazer isso, pedir a ajuda do nosso Senhor Jesus. E a leitura bíblica se encontra no livro de Lucas, no capítulo 8, do versículo 40 até o 42, depois do versículo 49 até o versículo 56. E o objetivo da lição? Que o aluno compreenda que Jesus venceu a morte, nos garantindo a vida eterna com Deus. Então Jesus, ele veio aqui, operou grandes milagres e maravilhas, mas ele veio com um propósito, de se entregar lá na cruz do Calvário. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou, volta para o Pai e nos espera para morar com ele um dia, né? Então, para passar a vida eterna com Deus. Aqui nesse mundo, a gente só está de passagem. Tudo isso vai ficar. Mas o que nós precisamos ajuntar tesouros no céu, tá bom? E o ponto central: Jesus tem poder até para ressuscitar mortos e nos dar a vida eterna. Olha só, ninguém tem poder para nos dar a vida eterna. Não existe nenhuma máquina, né? Você pode assistir algum filme que fala que vai ser eterno. Não existe. Não existe, porque se desligou a televisão, tudo aquilo acaba. Mas a eternidade com Cristo, ela existe, né? Ela vai ser concretizada, né? Deus, ele é eterno, ele nunca vai morrer. E nós vamos passar a eternidade para sempre, 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 sempre com ele, lá no céu. Se permanecermos fiéis, tá bom? E o nosso versículo, para nós memorizarmos hoje aqui, olha, eu trouxe uma menininha, né? Porque nós vamos falar de uma menininha, e ela está aqui com seus olhinhos fechados. Acredito que vocês já conhecem essa menininha, mas eu coloquei aqui para vocês entenderem o que nós vamos falar hoje. Que diz assim, ó: e Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Né? Então, Marcos capítulo 12, versículo 27. Tá? Então, o nosso Deus, ele não é Deus dos mortos. Ele não é Deus, né, daquelas pessoas que já morreram. Mas ele é Deus dos vivos, daqueles que têm muita vida pela frente e que quer recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Então, vamos dizer juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Memória em ação, tá? Vamos falar assim. 1, 2, 3. Memória em ação. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos.
Vamos de novo? Vamos lá. 1, 2, 3. Memória em ação. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Marcos capítulo 12, versículo 27. Muito bem. Vamos falar mais uma vez? Só o versículo agora. 1, 2, 3. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Marcos capítulo 12, versículo 27. Muito bem. Então, Deus, Ele não é Deus daqueles que já morreram. Não. Ele é Deus daqueles que estão vivos e que querem fazer a vontade dEle aqui. Aqueles que já morreram, eles estão lá aguardando, né, a volta de Cristo. Mas você que está aqui, não cale a sua boca. Fale do amor do nosso Senhor Jesus, porque muitas crianças também precisam conhecer a Cristo. Então, é esse o nosso versículo. Deus, Ele não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Crianças, vocês estão vendo aqui, ó, o nosso quadro de recapitular, tá? Porque hoje é a última lição, então nós vamos depois escolher alguns números aqui e eu vou fazer perguntas para você, depois você responde aí na sua casa, se quiser compartilhar no Facebook aí comigo, pode compartilhar, tá bom? As respostas, mas responde aí depois aquelas perguntas que eu fizer, que vai desde a lição 1 até a lição de número 13, eu escrevi 5 perguntinhas, acredito, 5, e eu vou perguntar para vocês, tá bom? Então, a Bíblia fala para nós que Jesus, ele sempre estava cercado de muitas pessoas. Tinha momentos que Jesus, ele queria ficar sozinho para ter a comunhão com o nosso Deus. Jesus, ele queria às vezes ficar sozinho, se retirava para o monte, né, para poder orar, falar com o nosso Deus. E isso não é diferente para conosco. Tem momentos que nós também queremos ficar sozinhos, na intimidade com o nosso Deus, na comunhão com o nosso Deus. Faça isso. Vocês já são grandes, já estão crescendo, 7, 8 aninhos. Já pode ter esse momento de particular com o nosso Deus. Eu sei que vocês ficam sozinhos para assistir um filme, quando vocês querem jogar, vocês não querem que ninguém fique incomodando. Então, por que quando nós vamos fazer as coisas para o Senhor, nós fazemos no meio de bagunça ou não prestamos atenção direito? Não, vamos fazer sentindo tudo aquilo que estamos fazendo, a presença do nosso Deus. Porque para o nosso Deus tudo tem que ser o melhor, tá bom? Então, vamos fazer o melhor para o nosso Deus. E Jesus, agora, ele saiu, ele se retirou para orar. Mas quando Jesus voltava para a cidade, né, para fazer de novo a sua caminhada, andando, abençoando as pessoas, sempre quando ele voltava, ele chegava em algum lugar, sempre tinha sempre tinha muitas pessoas esperando por ele. Sabe por que aquelas pessoas estavam ali? Para receber a ajuda de Jesus, para receber a cura, para receber uma palavra de alegria, de conforto para a sua alma. E nesse dia não foi diferente. Quando Jesus chegou ali naquela cidade, e enquanto ele estava ali rodeado, cercado de muitas pessoas, a Bíblia diz que chegou um homem até Jesus. E esse homem chegou até Jesus com uma necessidade. Este homem chegou até Jesus porque tinha alguém ali na sua casa que estava doente. Tinha alguém ali na sua casa que estava precisando de ajuda. E sabe quem que era essa pessoa? A Bíblia fala de Jairo. Ele era chefe da sinagoga. Ele era um homem muito importante, né? Então, ele tinha pessoas ao seu serviço também. Ele tinha empregados. Ele era um homem que tinha dinheiro. Mas, infelizmente, o dinheiro não compra a vida. O dinheiro não compra a saúde. E Jairo se deu conta disso quando ele viu a sua filhinha, a sua única filha,
que ela estava doente. Talvez era uma menina, né, alegre, ela tinha 12 anos. Era uma menina alegre, já era quase uma adolescente, né? Gostava de estar sempre brincando, mas naquele dia foi diferente. Aquele dia a menina não quis brincar. Ela começou a querer ficar só deitada e a mãe começou a ficar preocupada, falar, mas o que está acontecendo, por que você está assim? E foi lá, deu um remédio, foi lá, viu a febre, ela estava quente, ela estava, mamãe, eu estou muito ruim, estou muito doente. E sabe o que aconteceu? Quando Jairo soube que Jesus estava entrando ali na cidade, ele falou assim, eu preciso ir até Jesus. Eu preciso ir até Jesus porque somente ele pode curar a minha filha. Ninguém mais pode fazer nada, mas Jesus eu sei que ele pode. E Jairo confiava que Jesus podia fazer alguma coisa por ele. E sabe por que Jairo confiava e sabia? Porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Crianças, Deus enviou Jesus, o seu único e perfeito Filho, por amor a mim e por amor a você. Deus, ele nos amou tanto que ele enviou Jesus aqui, para que aonde Jesus passasse, Jesus transformasse a vida das pessoas. Para que onde Jesus passasse, Jesus fizesse a diferença. E isso não é diferente. Jesus operou milagres lá no passado. Jesus opera milagres hoje no presente. E Jesus vai continuar operando milagres para aqueles que virão no futuro e até mesmo vocês, quando crescer, vão ainda presenciar milagres do nosso Senhor Jesus. Então foi para isso que Jesus veio, para fazer a diferença, porque Deus, ele nos ama. Você é especial e ele quer cuidar da sua vida. E ali, Jairo foi até Jesus, porque a sua filhinha estava muito doente. E quando ele chegou até Jesus, ele disse assim, Senhor, acredito que quando a multidão viu Jairo chegando, e ele era uma pessoa importante, foi abrindo caminho para Jairo passar, porque Jairo ficou bem pertinho de Jesus. Ele conversou com Jesus frente a frente. E quando ele chegou até Jesus, ele disse assim, Jesus, vamos até a minha casa, porque a minha filhinha está muito doente. Crianças, quando o nosso Senhor vê um coração triste, pedindo socorro para ele, Jesus, ele nunca vai dizer não. Jesus disse para Jairo, sim, Jairo, vamos até a sua casa. Olha só, Jesus parou tudo o que estava fazendo e começou a seguir em direção à casa de Jairo, porque lá tinha a sua filhinha que estava doente. Mas ali no caminho, Jesus ali, enquanto conversava com Jairo, com seus discípulos, e ia a multidão apertando, a multidão, ele não pôde sair correndo, ele não pegou um carro e foi rapidinho, não. Ele foi caminhando, mas enquanto eles estavam a caminho, um dos empregados de Jairo chegou até Jairo e disse assim para Jairo, Jairo, não incomode, Senhor, não incomode mais o mestre, porque a sua filhinha já morreu. Olha só, que notícia triste para Jairo, porque o tempo que ele foi até Jesus e que Jesus estava indo para sua casa, a sua filhinha morreu. E Jairo ali, vendo aquela situação do seu empregado vir até ele dizer que a sua filhinha tinha morrido. Talvez para Jairo ele pensou, agora não tem mais jeito. Enquanto ela estava viva, Jesus podia ir lá curar. Mas agora que ela morreu, quem pode trazer de volta à vida uma pessoa que está morta? E quando Jairo olhou para trás para o seu empregado, e Jesus olhou em direção a Jairo e disse assim, Jairo, não temas, crê somente. Crianças, o que você faria nesse momento? Jairo, não temas, crê somente. É somente você crer e confiar naquilo que você me pediu. Vamos até a sua casa. O Senhor Jesus está dizendo para você hoje,
convida eu para entrar dentro da sua casa e tão somente você crê que a sua necessidade eu vou cuidar. E quando Jairo continuou no seu caminho, crendo em Jesus, Jesus chegou até a casa de Jairo, encontrou ali muitas pessoas chorando, até mesmo a mãe da menina estava chorando. E sabe o que Jesus, quando viu todas aquelas pessoas chorando, ele disse assim: não chore, a menina não morreu, ela está dormindo. Sabe, crianças, muitas pessoas naquele momento riram de Jesus, não creram no que Jesus pode fazer, não creram naquilo que Jesus tinha dito, mas Jesus não se importou. Jesus falou assim: vai entrar no quarto comigo, somente o pai, a mãe, Pedro, João e Tiago. Eu, Pedro, João, Tiago e o pai da mãe, e o pai e a mãe da menina. Tinha 6 pessoas ali dentro, mais a menina que estava deitada na cama. Jesus sabia que ela estava morta, mas para Jesus, o que é a morte e a vida? Jesus, ele é dono da morte e dono da vida. A menina tinha morrido, mas o poder estava nas mãos de Jesus. E quando Jesus, crianças, entrou ali naquele quarto e viu, Jesus viu aquela criança morta, deitada ali naquela cama. Ele disse assim para a menina: menina, levanta-te. E na mesma hora, aquela menina abriu seus olhinhos, abriu seus olhos, se levantou. E Jesus, olhando para ela, disse assim: dá de comer para ela, porque ela está com fome. Olha só, crianças, o poder que o nosso Senhor Jesus tem. Aquela menina estava morta sim, mas o nosso Senhor Jesus, ele a curou. Jesus disse: menina, levanta-te. E aquela menina se levantou. E a mamãe e o papai pôde receber a sua filha, porque a tristeza da morte saiu de dentro da casa dela. A tristeza foi embora, a alegria voltou, a cura voltou para o coraçãozinho, daquela menina que estava morta, que estava doente. Mas Jesus trouxe cura, trouxe alegria, trouxe vida. É isso que Jesus veio fazer, nos trazer a vida eterna. Mas será que o seu coraçãozinho, como que está o seu coraçãozinho? Será que ele está assim, olha, quebrado, dividido pelo pecado? Jesus, ele não habita num coração contaminado pelo pecado. Jesus, ele veio aqui para morrer ali na cruz. E o sangue de Jesus é quem purifica você de todo pecado. Então peça para o Senhor Jesus entrar na sua vida. Jesus, me limpa, perdoe os meus pecados. Tome, Senhor, a chave do meu coração. Crianças, Jesus, ele precisa de todo o seu coração. Se ele entrar e cuidar de todo o seu coração, grandes coisas a mais ele vai fazer na sua vida. E quando ele vier buscar a sua igreja, você vai poder ir ao seu encontro e receber a sua coroa, receber a vida eterna que o nosso Senhor Jesus veio para nos dar. Amém? O Senhor Jesus, ele veio aqui para curar, para levar sobre si todas as nossas dores. Foi assim que ele fez na casa de Jairo. Jesus trouxe a vida e ele quer trazer para a sua casa também. Então agora eu quero cantar este cântico aqui com vocês, ó, que diz assim, ó. Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus, seu sangue derramou, das culpas me lavou, morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com ele ao céu eu vou. Vamos lá? Cantar juntos? Vamos lá então. Um dia lá na cruz, por mim morreu Jesus. Vamos começar de novo. Um dia lá na cruz,
Por mim morreu Jesus, seu sangue derramou, das culpas me lavou. Morreu, ressuscitou e para o céu voltou. Cristo vive, Cristo volta, com Ele ao céu eu vou. Amém? Se Jesus voltar agora, será que você vai subir ao seu encontro? Ou você está com medo aí? Ai, Jesus, perdão. Então peça perdão enquanto é dia. Porque, enquanto é tempo. Porque se Jesus vier assim, não piscar de olhos. Então vamos estar em todo tempo preparados esperando Jesus. Então vamos aqui, olha, para as nossas perguntinhas. Elô, escolhe um número aí. 1. Número 1, a lição de número 1. Vamos ver se vocês vão conseguir responder essa pergunta. Em que Jesus transformou a água? Lembra naquele casamento? Jesus foi e transformou a água em... Você sabe, Ló? Fala para mim. Vinho. Em vinho, muito bem. Então essa já está respondida. Vamos ver a próxima. Vamos lá, qual mais, Ló? 5. 5. Vamos lá. Por onde os amigos desceram para colocar o paralítico na frente de Jesus? Eles olharam, a porta não cabia, a janela não cabia, não dava para entrar. Por onde que eles desceram? Será que vocês se lembram dessa história? Vamos lá, responde para mim depois. E agora, vamos ver aqui o 9, ó. Quantos leprosos Jesus curou? É naquela história de que tinham vários leprosos. Teve uma que foi só um leproso, né? Mas agora sim, quantos leprosos? E quantos vieram a agradecer ao Senhor Jesus? Vamos ver se vocês se lembram. 13. A 13. E a pergunta de hoje, tá? Porque senão fica muito comprida o vídeo. Qual foi os 3 discípulos que entraram com Jesus na casa de Jairo? Eu disse que foram o pai, a mãe, Jesus e mais 3 discípulos. Qual foram eles? Tá bom? Então vocês respondem, faça a sua atividade se você tem. Não se esqueça de trazer a sua ofertinha. Olha, eu vou colocar a minha ofertinha aqui, né? Para abençoar a obra do Senhor, tá bom? Vamos continuar fazendo o nosso melhor, porque tudo quanto formos fazer para o Senhor, precisamos fazer o nosso melhor. Crianças, aqui eu encerro esta aula, esse trimestre com você, desejando o melhor de Deus para a sua vida. Eu estou muito feliz, quero dizer que foi muito bom passar, esse tempo com vocês, pela confiança de os papais deixarem eu entrar em sua casa. Eu sei que essas aulas está chegando em muitos lugares, né? E eu não sou merecedora disso. Quem é merecedor de tudo é o nosso Deus, né? Que somente a Ele a glória, a honra, né? Todo o poder, tudo pertence a Ele. Eu só sou um vaso, assim como você, um instrumento nas mãos dEle. E eu quero dizer para Ele, usa-me, Senhor, enquanto eu puder, né? O Senhor usa a minha vida. E eu quero que você diga também, usa-me, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhinhos para fazer mais esta oração? Senhor Jesus, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem feito por nós. por nós. Continue abençoando o nosso Brasil, Continue abençoando nosso Brasil, nosso planeta, nosso planeta, curando aquelas pessoas que estão doentes curando aquelas pessoas que estão doentes e abençoando a minha casa, a minha família. e abençoando a minha casa e minha Em família. nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém. Amém. Amém, crianças? Um grande abraço para vocês. Eu amo a cada um de vocês em Cristo Jesus. E eu espero contar com a sua presença na próxima semana para mais uma escola bíblica. Amém? Então, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.